E você acha que a gente está em qual fase, Ricardo? Na parte que está subindo ou na parte que está descendo? A gente tá na fase que está subindo, mas com riscos no meio do caminho, porque é exatamente o que eu falava, quando a gente fala sobre o futuro, uma outra coisa que as pessoas às vezes se enganam é que alguém está falando, vai melhorar, vai piorar. É sempre uma questão de probabilidade. Então tem uma probabilidade maior de uma coisa, mas podem acontecer coisas no meio do caminho que mudem isso. Tem uma frase de um físico norueguês, um cara que chama Niels Bohr, na falta de um ele ganhou 2 prêmios Nobel, ou seja, um cara muito mais Cara, inteligente do que eu. E ele fala o seguinte: é, que previsões são muito perigosas, principalmente a respeito do futuro. E o que ele quer dizer com isso aqui é: acontecem coisas que mudam. Por que eu estou levantando isso aqui? Hoje, o cenário mais provável, de longe, é um cenário bastante positivo por vários aspectos. Do lado brasileiro, a gente hoje é o país mais adiantado do mundo no combate à inflação, deve ser o primeiro país do mundo a começar a cortar a taxa de juros. E quando você corta a taxa de juros, o que acontece na sequência é que tem mais crédito e crédito mais barato. Com mais crédito, tem aquele cara que queria poder comprar um carro, mas hoje ele não consegue dinheiro para financiar, ou a prestação fica muito alta e não cabe no salário dele, enfim, ele compra o carro. Na hora que ele compra o carro, a montadora fala: estamos vendendo mais carro, precisamos contratar mais meia dúzia de operários para produzir mais. A concessionária contrata um vendedor a mais. Cada um desses caras queria, sei lá, comprar uma televisão nova, mas não tinham dinheiro. Agora tem. Quando eles compram, a fábrica de televisão mais gente, a loja que vende televisão contrata mais gente. Aí esses caras foram contratados, agora podem gastar mais no supermercado, que eles estavam desempregados. Por que eu estou falando isso aqui? No ano passado, o Brasil foi, das 20 maiores economias mundiais, a que mais derrubou a taxa de desemprego, teve a maior queda de taxa de desemprego. A gente teve o ano passado um crescimento, foi praticamente igual ao da China, o PIB brasileiro cresceu 2,9%, a China cresceu 3%, com menos inflação que os Estados Unidos e a Europa. Fazia 50 anos que o Brasil não crescia a mesma coisa que a China e fazia 50 anos que a gente não tinha menos inflação que a Europa e os Estados Unidos. As duas coisas no mesmo ano, eu não me lembro, eu não sei quando isso aconteceu. E aí, a história que eu falei de hoje, a inflação no Brasil, como os juros aqui estão muito mais altos que no resto do mundo, a inflação caiu muito mais. O Lula briga muito com o presidente do Banco Central, mas graças ao trabalho do presidente do Banco Central, a gente tem inflação mais baixa. E o resultado dessa história é que a gente tem perspectiva de uma recuperação mais forte. Esse é o lado interno do Brasil. Mas aí tem 3 coisas no lado externo que devem ajudar o Brasil também. A primeira é que a economia chinesa, que estava fechada, reabriu agora na virada do ano. E a China é o maior comprador dos 2 produtos que o Brasil mais exporta, que são minério de ferro e soja. Então, o que significa isso? Que o Brasil deve vender quantidades maiores e a preços maiores de minério de ferro e de soja. Quando ele vende isso, mas entra mais dólar no Brasil, que vai ser pago em dólar. Quando entra mais dólar, economia é uma coisa para gente limitada que nem eu. É baseado em oferta e procura. Se tem muita oferta de alguma coisa, no caso de dólar, o preço daquilo cai, que é o que a gente está vendo, o preço do dólar anda caindo. E quando o preço do dólar cai, os produtos importados ficam mais baratos, porque o preço deles é em dólar. Aí a inflação cai mais. Quando a inflação cai mais, os juros podem cair mais. Então a gente tem um círculo virtuoso aqui. Além disso, um outro fator de entrada de dólar é que depois da guerra da Ucrânia que você comentou, não só a guerra da Ucrânia diminuiu a oferta de grãos, incluindo, eu falei de soja, por exemplo, isso ajudou o Brasil, o preço de soja mais alto, enfim, mas ela criou uma outra coisa, ela criou um risco geopolítico muito grande no mundo. Então, entre os grandes países emergentes, o Brasil hoje é o único com risco geopolítico baixo. Por que investidor quer país emergente? Porque essas economias crescem mais que os países desenvolvidos. Por que é bom ser um grande país emergente? Porque uma coisa é para uma grande empresa ter que entrar em 15 países diferentes, cada um tem sua lei, sua legislação, bababá, outra entrar só no Brasil, que tem um mercado do tamanho dos outros 15 somados. E países emergentes e grandes são muito poucos, são a China, a Índia, o Brasil, talvez a Rússia e a Indonésia, e meio que acabou. Só que China e Rússia, ninguém está querendo colocar dinheiro, porque depois que a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, a China começou a colocar as manguinhas de fora com Taiwan. E Indonésia e Índia estão na zona de influência de Rússia e China. Então, moral da história, só sobrou o Brasil. E aí a quantidade de empresa estrangeira investindo no Brasil cresceu para burro. É mais entrada de dólar, é dólar para baixo. Tanto que o ano passado, ano de eleição mais conturbada da história brasileira, o real foi a moeda que mais se apreciou no mundo. E a Bolsa Brasileira, medida em dólar, com todo esse
estardalhaço, com toda a preocupação, foi a bolsa que mais subiu. Então, o ponto todo é, a gente está na fase positiva, a maioria ainda não está conseguindo ver isso. Agora, o que pode dar errado? O que pode atrapalhar? Por enquanto, China e Taiwan estão brigando na retórica. Se começa uma guerra lá, vai ser um Deus nos acuda, o mundo inteiro afunda. A Rússia está brigando com a Ucrânia, mas tem hora que a coisa ameaça bater para o resto da Europa. Se bater, Deus nos acuda. Também. Estados Unidos e Europa estão com um monte de problema nos bancos. Por enquanto, em bancos menores, e estão conseguindo controlar. Se descontrolar, crise global financeira. Deus nos acuda. Então, é para dizer o seguinte, o cenário é de melhora, mais positivo, monitorando esses riscos que eu mencionei. Se um deles se materializar, esquece o cenário mais positivo. E tem o último que eu não mencionei, que é de Brasil, tá? Se o governo fizer muita bobagem na parte fiscal, na parte das contas públicas, aí a gente não consegue aproveitar nada disso que eu falei. Então, é um cenário mais positivo, mas com um monte de riscos que precisam ser acompanhados.